Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu trago neste vídeo, nesta nossa aula aqui no YouTube, um tutorial de como você utilizar o OM-Vol, ou melhor dizendo, o OM Volatility Index. Você que me acompanha há um tempo já deve ter percebido que diariamente, pelas últimas 3 semanas, eu tenho publicado justamente o conteúdo desse indicador. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para vocês é que ele é um indicador proprietário, ou seja, desenvolvido por mim, no qual, após a publicação do artigo que eu mandei para submissão, justamente com os detalhes e a justificativa e a explicação e conclusão do porquê este indicador deve ser adotado em preferência a outros indicadores conhecidos de volatilidade, eu também vou fazer uma aula explicando como de fato ele é calculado. Faço isso naturalmente para proteger a minha autoria, porque a gente sabe que a gente está na internet, tem gente que acha que a internet é terra de ninguém e não necessariamente a propriedade intelectual ela é respeitada nesse caso, ou mesmo os devidos créditos são dados, tá? Até porque eu não tenho nenhum problema que eventualmente você vai usar esse algoritmo ou este indicador no futuro, mas acho justo que os créditos sejam dados, beleza, pessoal? Mas o que importa para essa nossa aula, nosso vídeo de hoje, é justamente você entender os conceitos e como é que você deve utilizá-lo, certo? Então aqui você está na página inicial, nós temos om-vol.com, onde você se depara com esta página inicial, e você tem o serviço desejado, no caso o Volatility Index, exatamente aqui. Você clica em Open, ele te porta a janela inicial e nelas nós temos exatamente o seguinte. Você terá 4 elementos fundamentais: o OM Volatility Index, o Market Census, o Volatility Index per se, e o Volatility Spread, seguido por fim do Volatility Signal. E aí nós vamos decorrer cada um deles. Para inicializar o relatório, está aqui destacado em vermelho, você tem que selecionar um ativo do seu interesse aqui no menu suspenso na barra da esquerda, certo? Então vamos colocar aqui, sei lá, VEG3, ou melhor ainda, vamos colocar Petrobras e a gente aperta então Run. Naturalmente, os dados possuem um delay de 15 minutos quando executados durante o pregão, mas ele é sim atualizado ao longo do mesmo. E a ideia é a seguinte, tá? Como você vai ler o Volatility Index? Primeiro, ele é uma medida de volatilidade. E a volatilidade é importante porque ela é justamente a alma do mercado. Sem volatilidade, os papéis não se movimentam, eles não vão para nenhum lugar, então não serve para nada, não serve para fazer muita coisa. Segundo ponto, volatilidade, principalmente para quem opera derivativos, é fundamental, porque ela tem justamente uma influência direta no preço dos mesmos, principalmente no decaimento no tempo. Então, se você tiver uma opção gorda, essa opção ela está gorda porque ou ela tem muito tempo para o vencimento, ou porque ela tem um papel com uma volatilidade muito alta, dentre outros fatores relacionados às gregas. Por isso, é justamente fundamental. E aí a gente começa com o Market Census. O que é o Market Census? É um termômetro do mercado acerca da própria volatilidade. Então, ele é um resumo sintetizado de todos os ativos que são monitorados pelo OM-Vol. Você tem a informação referente ao último fechamento, sempre ao dia anterior daquele que você está vendo, o dia anterior àquele último fechamento ainda, uma semana antes dele, 20 dias antes dele, 180 dias e 252 dias, que são, vamos dizer assim, datas fundamentais para que você tenha uma ideia de como está o mercado. Então você bate o olho aqui e você vê e fala, poxa, o mercado agora está com uma volatilidade geral de 3,29. Ela é 0,06 maior do que a do fechamento de ontem, né? A gente vê aqui, ó, 3,29, 3,23, 0,06 é justamente a diferença. Poxa, como o mercado estava uma semana atrás? Há uma semana a gente tinha uma volatilidade de 3,02, ou seja, nós estamos bem mais voláteis, quase 10% mais voláteis do que estávamos há uma semana. Se a gente for olhar um ano, poxa, a volatilidade estava baixa, estava ali 2,3. Mesmo há 6 meses, nós tínhamos essa volatilidade de 2,91, ou seja, o mercado está de fato bastante agitado no contexto atual. Você pegou a perspectiva? Mas isso aqui é para você ter uma visão justamente macro. O
O que significam, né, essas barras, as cores que nós temos aqui no OM Vol? Primeiro, a barra em preto, que segue aqui o nosso velocímetro, ela é justamente a medida da velocidade, entre aspas, né, da volatilidade per se. Essa primeira separação que você tem aqui em verde é a volatilidade ou o valor de volatilidade que está abaixo da média histórica. Média histórica é essa composta dos últimos 10 anos. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver essa faixa preta na área verde, significa que ela está abaixo dessa média histórica. Se a volatilidade, que é o caso do nosso exemplo aqui, e eu gravo a aula hoje no 29 de junho, só para ter referência de 2022, então neste dia, ou seja, no dia 28, que é o último fechamento, nós fechamos com a volatilidade média do mercado de 3,29, nós estamos aqui nessa zona desse vermelho claro. O que significa isso? Significa que a volatilidade está na zona de média mais um desvio padrão. E essa zona vai até esta cor vermelha ficar aqui mais escura, que é onde a gente entra no valor de média mais 2 desvios padrão nesse caso. Ou seja, significa que, lembra das aulas de estatística que eu já dei aqui no canal? O valor de uma medida, de um modo geral, ela tende a ficar 68% do tempo entre a média e mais ou menos um desvio padrão. Então, quando a gente entra aqui, significa que a gente está acima desse patamar. Nós estamos em eventos relativamente raros. Se nós entramos nessa zona de fato aqui vermelha, nós estamos em eventos muito raros, certo? Então, ou seja, significa que nós esperamos uma reversão desta volatilidade à média. Mas é claro, porque naturalmente a volatilidade é determinadamente uma medida ou um indicador que reverte a média, porque a volatilidade não pode subir para sempre, então ela volta à sua média. Então é o momento, nesse caso, onde você pensa em fazer vendas de volatilidade. E do contrário, se você tiver com ela muito baixa aqui na zona verde, você pode pensar em comprar volatilidade eventualmente. Então aqui é o Market Census, é o resumo do mercado. O Volatility Index, que é a seção que nós temos aqui embaixo, ela tem daí a mesma medida, mesma interpretação de medida, melhor dizendo, mas para todos os ativos aqui sumarizados. Então a gente começa com a Bovespa, com o dólar, com a BOVA11, Petro 4, Vale, Itubi 4 e assim sucessivamente. Então se a gente olha nessa lógica, vamos pegar aqui a Petro. A gente sabe que a Petro está com 4,63 de volatilidade e essa volatilidade está acima de um desvio padrão. Opa, vou ficar aqui esperto porque talvez tenha alguma oportunidade que eu possa ter na venda de volatilidade de Petrobras. E o mais interessante, esses números de volatilidade, o 2.33, o 2.1, 4.63, eles são comparáveis entre si. O que significa que, se eu for pegar uma volatilidade de Petro de 2.63, ela é quase, né, o dobro, sim, do Ibovespa, que seria o dobro, né, seria 2.66, então a gente realmente, 4.66, perdão, a gente realmente está muito próximo. Então sim, de fato, a Petro, de um modo geral, ela é 2 vezes mais volátil do que o próprio índice Bovespa, que tem mais ou menos a mesma volatilidade da BOVA11, e que é relativamente menos volátil do que, ou mais volátil, ou ligeiramente mais volátil do que o dólar, que é menos volátil do que todo o resto, porque é uma moeda. Você não espera assim tanta volatilidade em uma moeda. Ah, Eliane, mas eu opero aqui o dólar no intermediário, é volátil, hein? É volátil por ele mesmo, mas em comparação a outros ativos, existem ativos bem mais voláteis do que ele. Como por exemplo a CSNA3, 5,45. Olha aqui a VEG, no momento que eu gravo. Tá? Olha ali, ó, 4. E olha aqui que legal. Esse GSPC, que é o SP500 lá dos Estados Unidos, olha o tamanho da volatilidade do bichão. A gente está quase entrando na zona de 2 desvios. Olho no lance, porque isso daqui geralmente pode indicar uma chegada de fundo ou uma oportunidade de compra, obviamente não isolado, corroborado com outros elementos, principalmente um modelo matemático, mas é justamente um alerta a mais. E aí a gente tem o Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin sim, de fato é extremamente volátil. E olha aqui, ó, 7,33. E ele está um tempão aqui, porque ele está indo caminhando lá para baixo, uma hora vai fazer um fundo aqui para ficar de olho. Beleza? Outra seção que nós temos é o Volatility Spread. Isso daqui é uma invenção que particularmente eu acho legal demais. E eu pensei o seguinte, poxa, já que realmente os
as volatilidades são comparáveis, né, no meu indicador, porque essa é a grande diferença. Você entendeu? O que acontece? Será que tem alguma lógica, algum sentido se eu tiver um spread das volatilidades, ou seja, aquela volatilidade que eu falei que é diferente? A Petro sendo 2 vezes mais volátil que a Bovespa, ou o dólar sendo menos volátil que o índice. O que acontece? Bem, tem alguma coisa para tirar daí? Estudos indicam, certo, que nós sim temos alguma coisa especial. Lembrando, tá? Vocês repararam que eu mexi aqui no gráfico? O gráfico é totalmente interativo, é melhor visualizado em um tablet ou em um computador, por uma questão de praticidade da tela, né? O celular pequenininho ali não fica assim tão bom, apesar de você poder acompanhar também pelo seu celular. Mas voltando aqui à ideia, deixa eu selecionar apenas o spread do dólar, o IBOV, e você vai dar uma olhada no que acontece no Ibovespa aqui de um modo geral. Olha só que interessante, se eu der uma atenção especial a esses caras aqui, a gente vai ver o seguinte. Repare que quando a volatilidade do dólar fica maior que a do Ibovespa, ou seja, a gente está acima da linha tracejada aqui, olha o que geralmente acontece com o Ibovespa. E isso aconteceu recentemente. A gente teve aqui, ó, no começo do mês de junho, e isso eu sinalizei para vocês, eu falei, pessoal, tá com cara de queda do Ibovespa. A gente saiu de 111 mil, foi bater ali 99,5. Olha aqui, ó, quando a gente entrou no positivo aqui, 4 de abril. 4 de abril, a gente estava ali 121. A gente foi de 121 para 103. Aí depois baixou, entra no regime normal. Não necessariamente significa que você vai ter uma alta, apesar de que vários casos, se a gente olha aqui historicamente, isso acontece. Mas o que importa é esse realmente momento. Se você para pensar, você fala, cara, o dólar realmente ele é pouco volátil. Se ele entra numa situação de volatilidade extrema, significa que algum movimento muito grande está acontecendo. E como algumas vezes ele é sim inversamente relacionado com o IBOV, dá justamente aquela oportunidade. E se você olha em outros momentos, e você vê que é raríssimo, mas se a gente olha aqui outros momentos, a gente tem essa situação que acontece, certo? Então, se eu der um zoom especial nesses movimentos aqui, ó, a gente teve ou uma pausa ou um decréscimo, às vezes ele pode ser de maior ou menor intensidade, mas isso aqui acontece. Então é assim que você faz a leitura do Volatility Spread. Óbvio, você vai ter também outros ativos, como a própria Petrobras. Por quê? Porque eu escolhi aqui o Selecione Ativo na Petrobras. E aí você tem o Volatility Signal. O que é o Volatility Signal? Para a gente fechar aqui o nosso tutorial. Ela é justamente a ideia de saber com maior precisão quando você compra ou vende a volatilidade aqui no seu estudo. Vamos lá. Aqui no gráfico azul nós temos o gráfico histórico da Petrobras, que data ali de 252 dias atrás em relação ao dia que nós estamos no momento. No gráfico com a linha preta nós temos o OM Vol. E aqui nós temos, nessa linha que alterna entre azul e vermelha, o Volatility, né, Signal. E no OM Signal você tem o seguinte, quando a linha vira vermelha, ou seja, ela cruza para baixo a linha do zero, você tem venda de volatilidade. E quando ela sobe, você tem compra de volatilidade. Pega o exemplo mais recente aqui, ó. Eu estava em negativo no dia 26 de abril, no dia 27 de abril, positivei aqui, certo? O High Signal apareceu, ficou a linha azul. 27 de abril. Olha aqui, ó, 27 de abril foi praticamente o fundinho dela aqui. O OM voltava a 2,73. E aí a gente vai bater um super pico aqui. Agora, ó, repara que a gente está naquele super pico de 4,687. Tá? Que é aquilo que a gente tem aqui, ó. 4,63. Porque eu estou pegando com um dia de diferença, né? Porque o mercado aqui está abrindo. Nós temos, certo, exatamente o seguinte, meus queridos. Uma volatilidade alta, que a gente sabe que está na região, certo, do desvio aqui, de um desvio. E olha o que acontece. Está começando a dar uma cara, se passar aqui para baixo, a gente tem uma venda de volatilidade, porque está alto mesmo. Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Aconteceu aqui.
Você entendeu? Então é bem legal. Leandro, como que você calcula esse signal processing aqui? Você dá esse sinal de compra e venda. Aí aqui é um modelo matemático, meus queridos. Certo? E esse aqui fica ao seu dispor para consumir. Claro, isso daqui tem que ser usado com moderação, no sentido de que não é uma recomendação de investimento, ele é mais um indicador, como tantos outros que existem aí no mercado, para você balizar a sua tomada de decisão. Para quem é ainda mais curioso, você pode fazer o download como HTML ou PDF desse relatório, e interessante que você pode pegar também a base histórica em CSV para você corroborar aí com os seus outros ativos, isso do Volatility Spread com base naquilo que você selecionou aqui. Beleza, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer diversos pontos que vocês tenham dúvida acerca do OM Volatility Index. Lembrando, fica aqui fixado o vídeo no início do canal para que você possa, sempre que quiser, revisitá-lo e deixe a sua dúvida e comentário. E lembra, pessoal, o MVol é gratuito, sempre será gratuito, para sempre será gratuito, tá? Esses componentes aqui para você, e mais versões virão com toda certeza. O que eu peço em troca? Que vocês divulguem, compartilhem e a gente segue junto nessa jornada. Beleza, meus queridos? Um grande abraço para vocês. A gente se vê aí numa próxima aula. Compartilhe, deixe o seu like e tchau, tchau.